falar sobre esperança, já como apareceu aí. E eu vou falar sobre esperança porque nos últimos meses tem vindo muito ao meu coração eh, o fato de que, com tudo que tem acontecido esse ano, eu sinto que nós estamos perdendo a esperança. E eu comecei a orar e falar com Deus a respeito disso, e perguntar para saber por que isso estava acontecendo. E, na verdade, fiz uma pergunta que eu nunca tinha parado para fazer, que é: o que é a esperança? E, de repente, Deus começou a me mostrar que a esperança não é só uma... a esperança não é só mais um assunto, a esperança não é só mais algo que a gente... Não é mais um assunto, mais um tema da Bíblia, mas a esperança é, na verdade, o Evangelho. Não existe esperança sem o Evangelho e não existe Evangelho sem esperança. Então não tem como nós termos esperança sem a cruz e sem Jesus, e a cruz de Jesus não existe sem esperança. A fé mesmo é definida em Hebreus 11 como a certeza das coisas que se esperam. Então, de repente, Deus começou a me dizer que não, a esperança não é só mais um tema, a esperança não é só mais algo que a gente prega num domingo como, não sei, qualquer outro tema da Bíblia, mas a esperança é um sinônimo do Evangelho. É um sinônimo do... E então, para continuar, a esperança não é um tema, ela é um sinônimo do Evangelho. E para isso eu quero falar para vocês 5 coisas que a Bíblia fala a respeito da esperança. Eu quero ressaltar 5 pontos que a Bíblia faz a respeito da esperança. E para isso, eu quero abrir se vocês puderem me acompanhar, eu quero abrir em 1 de Pedro 1:3. A gente vai passar por uns 5 versículos agora no começo e mais uns 3 no final. Vocês já me conhecem, eu sou uma pessoa que não consegue ficar pregando sem versículo. Então, eu vou esperar vocês abrirem em 1 Pedro 1:3. E 1 Pedro 1:3 diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou, que nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Ele nos fez nascer para uma viva esperança. E quem é essa viva esperança? É Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Nós temos uma viva esperança. Nós fomos gerados, nós fomos nascidos de novo para uma viva esperança. Então, meu primeiro ponto é: a esperança é viva. A esperança é viva e nós nascemos para ela. Meu segundo ponto está em Efésios 1:18. Em Efésios 1:18, que diz o seguinte: Paulo está fazendo uma oração para a igreja, a respeito da igreja, dizendo para a igreja qual é a oração que ele faz para a igreja, qual que é o pedido que, vamos dizer, que não é um pedido, a Bíblia fala que a oração do justo, ela é ouvida por Deus, então é uma coisa que acontece na igreja quando Paulo ora, e Paulo ora que, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, Deus tendo revelado a vocês, que Deus revele a vocês, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Em outra versão fala, para que ele revele a vocês qual é a esperança a qual vocês foram chamados. A esperança a qual vocês foram chamados. Então, meu segundo ponto é: nós fomos chamados para a esperança. Primeiro ponto, a esperança é viva. Segundo ponto, nós fomos chamados para a esperança. Terceiro ponto, eu fiz 5 pontos, gente, porque 5 é o número da graça e eu amo 5. Mas vamos lá. Terceiro ponto está em Romanos 5:5, que diz o seguinte. Eu vou dar um tempinho se vocês quiserem abrir. Mas Romanos 5:5 diz o seguinte: e a esperança não traz confusão, ou, no original, e a esperança não desaponta,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou a esperança não traz confusão, a esperança não desaponta, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Primeiro ponto, a esperança é viva. Segundo ponto, nós somos chamados para a esperança. Terceiro ponto, a esperança não traz confusão, a esperança não desaponta. Quarto ponto está em Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31 diz, e é um versículo muito conhecido que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero falar eu quero fazer um adendo a essa parte, porque correrão e não se cansarão e caminharão e não se fatigarão, para mim soa como fruto, como algo que Deus te deu como fruto. Então fica a dica. Mas os que esperam no Senhor, esperar, a palavra esperar vem da mesma palavra esperança. Esperar no Senhor é aqueles que têm esperança a qual vocês foram criados, a qual vocês nasceram para ela, a qual vocês foram chamados. As suas forças saem daí, da esperança. As suas forças saem de esperar em Deus, de ter esperança. A esperança de Deus. Então, primeiro ponto, a esperança é viva. Segundo, nós fomos chamados à esperança. Terceiro, a esperança não desaponta. E quarto, o renovo da força, ou a nossa força está na esperança. E o quinto ponto é Romanos 5, do 3 ao 4. Romanos 5, do 3 ao 4, que diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos glorificamos ou nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Para dar um pouco de contexto, eu vou ler desde o versículo 1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, ou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a verdade é que todo o contexto está falando a respeito de justificados pela fé, que está falando sobre graça, está falando sobre fé, está falando sobre a esperança da glória de Deus. Qual é a esperança da glória de Deus? Deus é glorificado quando nós damos frutos. Justificados pela fé, justificação é um fruto, é um dom que Deus nos dá, é um presente de Deus que nós ganhamos pela graça através da fé. Então, quando ele fala assim, que nós nos gloriamos nas tribulações, eu quero fazer uma observação. Por que nós nos gloriamos nas tribulações? Nós nos gloriamos nas tribulações, ou nós ficamos felizes mesmo que nas tribulações, porque a única coisa que a tribulação pode provocar, a única coisa que a tribulação pode provocar em um filho de Deus, em um justificado, em um righteous, em um reto, em um correto, em uma pessoa que trocou de lugar com Jesus na cruz, em que teve essa troca, em que é seguidor de Cristo, a única coisa que a tribulação pode produzir não é derrota, não são problemas, não são doenças, não é pobreza, não é perdição, mas a única coisa que a tribulação pode produzir é a paciência, e essa paciência produz experiência, e a experiência produz a esperança. E meu quinto ponto é: a esperança é um fruto. Primeiro ponto, a esperança é viva. Segundo ponto, fomos chamados à esperança. Terceiro ponto, a esperança não desaponta. Quarto ponto, o renovo da sua força, ou o renovo da nossa força, ou a força está na esperança. E quinto ponto, a esperança é um fruto. Por isso, agora eu quero falar para você uma coisa. Respira. Respira. Respira, porque a esperança é um fruto. A esperança é algo que Deus quer te dar de graça. A esperança é algo que Deus quer produzir dentro de você. A esperança é algo que não pode ser produzida pelas suas obras, mas que Deus quer sim te dar de graça. Ele quer te dar de graça.
Eu, na verdade, podia parar aí. Honestamente, quando Deus me falou esses 4 pontos, que eu podia passar horas pregando sobre eles, eu resolvi fazer eles serem muito resumidos e simplesmente falar o versículo e o ponto, falar o versículo e o ponto. Porque eu gostaria de entrar na ilustração que eu quero dar para vocês, de como é que Deus vê as coisas e como é que Deus funciona. A verdade é que nós sempre estamos pensando que a esperança só pode acontecer, nós só podemos ter esperança quando quando nós fazemos as coisas bem. Não é verdade? Quando você está tendo boas notas, você tem esperança de passar de ano. Ou quando você está comendo bem e se exercitando, você tem esperança de viver mais. Ou você produz esperança a partir de uma obra sua. E é assim que a gente vai crescendo e vivendo. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a esperança é um fruto de Deus. E para fazer essa ilustração, eu gostaria de falar sobre um personagem da Bíblia, onde Deus escreveu uma história, a história de esperança, que é o Evangelho. Deus escreveu a história de esperança na genealogia de uma pessoa que eu jamais teria adivinhado que estaria escrito ali. Jamais teria adivinhado que estaria escrito ali. E essa pessoa é Caim. Essa pessoa é Caim. Exatamente. Para quem não sabe, Caim é o filho de Adão e Eva. Deus criou os homens. Deus criou a humanidade e ele criou Adão e Eva. E o primeiro filho de Adão se chama Caim e o segundo filho de Adão se chama Abel. E o que aconteceu foi que eles foram expulsos do jardim por terem desobedecido a Deus, por terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. E fora do jardim, tanto Abel quanto Caim parece ser costumeiro deles oferecer sacrifícios a Deus. E então, um belo dia, Caim e Abel estão ao mesmo tempo oferecendo um sacrifício a Deus. Porém, Deus se agrada mais, e isso tudo é uma outra pregação, mas Deus se agrada mais do sacrifício de Abel. E Caim fica super cheio de raiva e super cheio de inveja e leva Abel para o campo e mata Abel. Então, Caim é o primeiro grande, vamos dizer, pecador da Bíblia, porque não que pecado possa ser classificado, mas nós o classificamos dessa maneira, porque ele é o primeiro assassino da Bíblia, ele é a primeira pessoa que tirou a vida de alguém. Então, a verdade é que quando eu vi que o Evangelho está escrito na genealogia de Caim, eu honestamente fiquei bem surpresa. Eu estava ingenuamente lendo Gênesis, quando eu estava passando pela genealogia de Caim, e Deus falou para mim: Caterine, não é verdade que eu coloco todas as informações na Bíblia por um propósito? E na verdade eu me choquei um pouco quando a gente vai em Gênesis 4, que a história de Caim não acaba com esse é o seu castigo, pronto, tchau. A história de Caim acaba com a genealogia dele. Eu falei, por que Deus colocaria a genealogia de Caim na Bíblia? E para isso, então, vamos lá em Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 10. Essa seria boa vocês abrirem, porque vai ser até o versículo 24. Então, seria legal se vocês conseguissem abrir, nem que seja rapidão, assim, no seu celular ou no seu computador, pega sua Bíblia mesmo, eu não sei. Estou fazendo tempo aqui para vocês terem tempo de pegar alguma coisa e ler comigo. Vamos lá, Gênesis 4:10 diz o seguinte: Caim acabou de matar o irmão dele e então a Bíblia fala: Então disse Deus: O que você fez, Caim? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. PS, o solo está amaldiçoando Caim. Eu fiquei bem surpresa porque eu não sabia que o solo podia amaldiçoar alguém, mas tudo bem. E o solo amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em adiante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é pesado demais. Eu não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste no andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará.
E o Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Antes da gente continuar, eu queria enfatizar uma coisa. Caim, assim como Abel, eu queria desafiar vocês a lerem Gênesis e encontrarem em Gênesis algum lugar que mostra tanto o arrependimento de Caim quanto de Adão ou Eva. Eu desafio vocês a tentarem encontrar em algum lugar em Gênesis que eles tenham feito o erro deles e eles tenham sido considerados dignos de continuarem na presença de Deus, ou o que quer que seja, porque eles se arrependeram. Ou não, ou nada, simplesmente ter falado: me desculpa, Deus. Perdão, foi mal, sorry, eu fiz errado, so bad, my bad, meu erro, nossa, o que aconteceu aqui? Não, eles culpam um ao outro, mas em nenhum momento eles pedem desculpa, e muito menos Caim. Aliás, Caim é tão mal visto por nós pelo simples motivo de que quando ele mata o irmão dele e Deus pergunta pra ele: aonde está o seu irmão? Ele fala: não sei, eu não sou a babá dele. Ele ainda zomba da pergunta de Deus, falando: ué, sei lá, eu não sou a babá dele. O cara acabou de matar o próprio irmão e ainda está zombando do fato do ocorrido, na verdade. Então, quando ele fala aqui em Gênesis 4, ele não entende o que... Ele acho que ele não entende a seriedade do que ele fez, ou se ele entendeu, ele não está ligando, mas ele entende a seriedade do castigo dele. E aí a Bíblia fala no versículo 16, Caim saiu da presença do Senhor. E olha vamos nos detalhes. Caim saiu da presença do Senhor. E depois de sair da presença do Senhor, ele se estabeleceu na terra de Nod, ao leste do Éden. Nod, em hebraico, significa perambular e sofrimento. Perambular e sofrimento, ou andarilhar, mas perambular e sofrimento. E o Éden, o leste do Éden é onde o sol nascia. Então, Nod estava ao leste do Éden. O que significa isso? Que quando Caim saiu da presença de Deus, ele se estabeleceu na terra do sofrimento, na terra de perambular no sofrimento, que era exatamente o que o sol, a primeira coisa que o sol fazia era nascer e brilhar sobre a terra do sofrimento, lembrando a Caim todos os dias quando ele acordava, a primeira coisa que ele via era Nod, a terra do sofrimento, onde ele ia perambular para o resto da vida dele. E quando o sol se punha, a última coisa que ele via era o que ele poderia ter tido. Ele via o Éden, ele via Deus, ele via da onde ele veio. Então ele começava o dia dele com o castigo dele, lembrança do castigo dele, lembrança de tudo que ele fez de errado, do sofrimento que ele ia passar para o resto da vida, de não ter casa, de perambular no sofrimento, e ele acabava o dia dele vendo e com a lembrança do que poderia ter sido, do que ele tinha. Então, a verdade, gente, é que eu estou fazendo todas essas ênfases para mostrar para vocês que eu acho que Caim teve uma vida bem terrível, honestamente. E, honestamente, por quem ele é e pelo que ele... Com o que ele fez e como ele tratou o que ele fez, eu acharia que a Bíblia poderia ter acabado com a história dele aí. Mas não, a Bíblia continua. E aí no versículo 17 diz o seguinte: Caim teve relações com sua mulher. Então, Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Então, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. E Irade gerou Meujael. E Meujael gerou Matusael. E Metusael gerou Lameque. E Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz a Jabal e ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. E seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam a harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. E Tubal-Caim teve uma irmã chamada Namá.
Então, basicamente assim, Caim teve Enoque, Caim teve Enoque, que teve Irade, que teve Meujael teve Metusael teve Lameque. E Lameque teve 2 esposas, Adá e Zilá, e essas 2 tiveram 4 filhos, 2 cada uma. Adá teve Jabal e Jubal, e Zilá teve Tubal-Caim e Naamá. E certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Adá e Zilá, ouçam a minha voz. Escutem o que eu vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 70 vezes 7. Infelizmente, na versão em português fala 77 vezes, mas no original fala 70 vezes 7. Eu queria abrir, então agora, Lohan, se você puder começar a apresentação, eu gostaria de passar para a próxima parte. Eu vou mostrar para vocês a genealogia e o que significa cada nome. Então, Adão, deixa eu ver se vocês estão vendo, sim. Adão significa homem ou humanidade. Caim significa lança. Enoque significa consagrado. Irade significa rápido. Meujael significa ferido por Deus. E Metusael significa homem de Deus. E Lameque significa oprimido. E Lameque é a 7ª pessoa da geração. Ele é o 7º desde Adão. E eu vou falar um adendo. Quando você vir o número 7, principalmente numa genealogia, presta atenção, porque o 7 significa perfeição, é um número de Deus. Então, é por isso que a gente vê um detalhe a mais a partir de Lameque. Então, vamos lá. Eu quero montar para vocês a frase que só nós que estamos após a cruz conseguimos decifrar. Só nós que estamos após a cruz conseguimos decifrar da genealogia de Caim, começando em Adão até Lameque. Eu estou muito animada. A frase que sai é a seguinte: o homem feriu com a lança aquele que foi consagrado. E rapidamente, o ferido por Deus, o que é de Deus, foi oprimido. Eu vou ler mais uma vez. O homem feriu com a lança aquele que foi consagrado, ou a humanidade feriu com a lança aquele que foi consagrado. E rapidamente, o ferido por Deus, que é de Deus, foi oprimido. Ele foi oprimido. E agora eu quero ler para vocês Isaías 53, a partir do versículo 3, que diz o seguinte. Para quem não sabe, Isaías 53 é uma profecia a respeito do que Jesus ia fazer na cruz. E diz o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, oprimido por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado. Para quem não sabe, Jesus na cruz, a última coisa que aconteceu com ele é que um soldado romano veio com uma lança e traspassou ele com a lança. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades ou das nossas falhas ou dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que era nosso estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos curados. E a verdade é que já podia ficar por aí. Porque a gente vê claramente o evangelho escrito na genealogia de Caim. A gente vê claramente Jesus. Porque Jesus subiu na cruz. O homem, a humanidade, nós, ferimos com a lança aquele que foi consagrado. Ele era consagrado. E rapidamente, porque foi algo rápido, o ferido por Deus, porque ele foi ferido por Deus, porque ele foi castigado por Deus, porque ele foi julgado por Deus no nosso lugar. O que é de Deus, não só o ferido por Deus, mas o que era de Deus. Ele é o Deus, ele é o Filho de Deus. O que é de Deus foi
oprimido. Oprimido. E agora eu quero falar a continuação, porque a genealogia não acaba aí. A genealogia acaba com Lameque, suas esposas e seus filhos. Lameque, sua esposa e seus filhos. Aqui está. Lameque significa oprimido. Adá, a primeira mulher, significa mostrar. Zilá significa sombra. Basicamente, só assim a frase é: veja a sombra do oprimido, ou veja, o oprimido mostra uma sombra. Veja a sombra do oprimido. Veja a sombra do oprimido. Vamos ver a sombra do oprimido? Jabal significa rios conduzidos. Jubal significa rios. Tubal Caim significa passar, lança. Naamá significa deleito, alegria ou prazer. E a frase fica da seguinte maneira também: veja o que acontecerá. Aliás, antes de falar da frase, volta. Eu quero falar para vocês o que significa sombra. Para quem está ouvindo essa expressão pela primeira vez, uma sombra, quando você me vê e você vê a minha sombra, a sombra aqui na minha mão, o que você está vendo é a sombra de uma manifestação, a sombra de uma substância, certo? A sombra do que é real. Então, quando é uma sombra, é uma maneira usada na Bíblia para a gente poder falar a respeito de algo que está apontando para algo, que está querendo mostrar uma realidade, que está querendo mostrar outra coisa. Então, vamos à frase, porque é exatamente dessa maneira que eu coloquei. Então, é assim: veja o que acontecerá. Ou, veja a sombra, como a gente viu aqui. Veja a sombra do oprimido. Rios de águas vivas, porque nós sabemos que são rios de águas vivas. Rios de águas vivas serão conduzidos ou dados após o traspasso. E isso resultará em prazer e alegria. E isso resultará em prazer e alegria. Por que resultará? Porque são filhos. Filhos são resultado. Resultará em prazer e alegria. Jesus falou o seguinte: quem beber de mim, de dentro dele fluirão rios de águas vivas. Então veja o que acontecerá. Rios de águas vivas serão dados após o traspasso, e isso resultará em prazer e alegria. Vamos juntar as duas frases que estão escritas na genealogia de Caim. O homem feriu com a lança aquele que foi consagrado, e rapidamente o ferido por Deus, o que é de Deus, foi oprimido. E veja o que acontecerá: rios de águas vivas serão conduzidos ou dados após o traspasso, e isso resultará em prazer e alegria. Isso resultará em prazer e alegria. E alegria. Isaías 53:5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Romanos 15:4 diz: porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência, a consolação das escrituras, tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito foi para que nós tenhamos esperança. Romanos 15:13 diz: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança. Deus os encha de gozo e paz para que abundeis em esperança pela virtude, pelo dom, pelo presente do Espírito Santo. Pelo presente do Espírito Santo. Agora, Caterine, por que você está falando de Caim? Eu quero lembrar, aqui no cantinho, vocês vão ver, no cantinho ali, que eu escrevi 70 vezes 7. Pois bem, olha como o nosso Senhor funciona. Deus, aqui na Bíblia, está escrito que 70 vezes 7 é a vingança, é o castigo de quem fizer alguma coisa contra Lameque. A primeira vez que 70 vezes 7 é mencionado é a respeito de vingança, é a respeito de castigo. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo, a lei, lembra a regra da primeira menção? A primeira menção no Velho Testamento de 70 vezes 7 é a respeito de castigo. E Jesus vem e fala: não. 70 vezes 7 é a respeito de esperança, é a respeito de perdão. Os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quanto que a gente tem que perdoar? 7 vezes? E Jesus responde: não. 70 vezes 7. Eu acredito que Jesus estava dando uma dica para a gente. Que Jesus estava transformando o que era maldição em bênção e refazendo a história e escrevendo com as suas mãos e o seu sangue tudo aquilo que a gente ia viver hoje, nos dias de hoje. E eu quero falar uma coisa para você. Se da vida de Caim, que foi o primeiro assassino da Bíblia, Deus escreveu a história da esperança, quanto mais da sua e da minha. Eu quero dizer para você que
Eu não sei, ok? O que você está passando. Eu não sei se é um problema de doença, se você nem sequer tem um problema agora, mas eu vou falar uma coisa para você. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas fiquem felizes, fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E a esperança é, nós renascemos para a esperança que é viva. Nós somos chamados à esperança. A esperança não desaponta, a nossa força está na esperança. E a esperança é um fruto que Deus quer dar. Se na história de Caim, as tribulações, lembra que a gente leu que as tribulações produzem a esperança, produzem a paciência, que produz a experiência, que produz a esperança? Se a história de Caim, se da história de Caim, nós podemos ver a grande esperança que é a nossa redenção, nós temos uma história de redenção. A gente consegue ver o coração de Deus. O coração de Deus nunca foi apontar o dedo para nós, por mais que nós somos culpados. Nós somos os que merecemos a culpa. Mas Ele nunca quis apontar o dedo para a gente. Ele nunca quis nos culpar. Aliás, Ele coloca na história do primeiro grande pecador da Bíblia a redenção. A história do nosso Jesus, a história de esperança. Então, sim, você foi chamado para a esperança. E nesse dia eu não sei como você se sente a respeito da esperança. Eu não sei se você tem esperança. A Bíblia fala que, em Hebreus 11:1, fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a certeza das coisas que se esperam. E a Bíblia fala que o evangelho é: nós somos salvos, nós temos paciência, nós somos justificados pela fé, pela graça, através da fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperança é o evangelho. O evangelho não existe sem esperança. E a esperança não existe sem o evangelho. Eu quero falar primeiro eu não sei se tem alguém aqui nessa live ou vai estar depois, eu não sei, porque esse vídeo vai subir para o YouTube. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo e você nunca fez a troca com Jesus, você nunca trocou de lugar, deixou Jesus trocar de lugar com você na cruz e viver e renascer para essa esperança, para essa viva esperança. Mas eu quero dizer que você foi chamado para isso, que o propósito pelo qual você renasce é para a esperança. E eu queria dizer que hoje Deus está querendo ter um relacionamento com você e Deus quer se aproximar de você e Deus não quer ficar longe de você, Deus não quer acusar você, Deus não quer julgar você. Ele julgou o filho dele e hoje você pode falar: Abba, Pai, eu quero ser seu filho, eu quero ser sua filha. Se esse é o seu desejo nesse dia, de ter um relacionamento com Deus, de estar com Deus, de ser um só com Deus, de viver debaixo dessa esperança, eu queria que você se levantasse, levanta a mão, se chacoalha, feche seus olhos e ora essa oração comigo. Pai, Deus, muito obrigado, porque você me chamou para estar nessa esperança. Obrigado porque Jesus morreu no meu lugar para receber os meus pecados. Ele se fez pecado para que eu fosse feito a retidão de Jesus. Obrigada, Deus, porque você quer me incluir na sua família e você quer ser o meu melhor amigo e você não quis me julgar, apesar que os meus erros são culpa minha. Jesus tomou as minhas culpas. Jesus foi culpado e condenado no meu lugar e por isso eu aceito que hoje já não há mais culpa e condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Espírito Santo, obrigado por entrar na minha vida. Jesus, obrigado por ser o meu amigo. E eu quero me aproximar de você e te conhecer mais e mais, porque não tem como estar mais próximo de você, mas eu quero te conhecer cada dia mais. Jesus, você é o meu Senhor e você é o meu Salvador. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. E agora eu quero falar com você que está aqui, que escutou essa pregação. E você também que aceitou a Cristo hoje. Eu quero orar por você, porque é algo que eu tenho pedido muito para Deus também, é a esperança. E esperança não é um sentimento, esperança não é um feeling, não é um sentimento, mas esperança traz um sentimento. É claro que o sentimento segue a esperança. Mas a esperança faz parte do que é o nosso chamado. Nós fomos chamados para a esperança e a esperança é um fruto.
E Deus quer te encher de esperança para que você seja cheio de fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e você foi chamado para a esperança viva. Você renasceu para essa esperança. E eu quero fazer uma oração para que hoje nós comecemos a deixar que Deus nos dê esse fruto maravilhoso, que começa pela paciência, passa pela experiência, e essas duas coisas produzem a esperança. Papai, muito obrigado porque você quis nos dar todas essas coisas de graça. Obrigada porque sem você nós não teríamos e não faríamos absolutamente nada. Obrigada porque você nos chamou para a esperança, você nos renasceu para a esperança. E a esperança não desaponta. Oh, Deus, que boa notícia! Porque no mundo a esperança é só um desejo de ter algo. Mas aqui a esperança é uma certeza, faz parte da fé, que é uma certeza das coisas que você nos faz esperar. Os nossos desejos viram em esperança e você quer nos dar esse fruto maravilhoso que nos faz viver em alegria todos os dias. Obrigado, porque se você escreveu a história da esperança, você trouxe esperança de dentro da história de Caim, eu sei que você vai trazer na minha também. Não tem erro que me separe da esperança que eu posso ter. O meu erro, as minhas obras não condicionam a esperança que você me chamou para ser e ter e viver e dar. Nem os meus erros, nem os meus acertos, nem a minha condição, nem a minha saúde, nem as minhas finanças, nem absolutamente nada condicionam o fruto da esperança que você quer dar para mim. E eu recebo esse fruto e eu vou pacientemente esperar a manifestação dessa esperança maravilhosa a qual você me chamou. Obrigado, Deus, porque você é imensamente gracioso e não tem limites para a sua bondade e para o seu amor. Obrigada por essa esperança viva, a qual você nos fez renascer para ela. Obrigada porque esperança não desaponta. E obrigada porque esperança é um fruto. As nossas forças se renovam em esperança, na esperança. Obrigada, Senhor, porque tudo você quis nos dar de graça. Obrigada, Jesus, porque a sua cruz é maior do que nós entendemos e queremos continuar entendendo para o resto da nossa existência na eternidade. Obrigada, Deus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.